O comunista exposto, W. Cleon Skousen. A conquista comunista de Cuba. Voltemos agora nossa atenção para Cuba. Durante 1960, enquanto o mundo estava focando sua atenção nos eventos ocorridos no Congo, algo muito sério estava acontecendo a menos de 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Durante muitos meses, os americanos, chocados, viram a destruição completa da imagem do George Washington de Cuba, que Fidel Castro havia construído para si próprio, finalizada com ele mesmo se retratando como conspirador comunista. Aquilo que Lumumba gostaria de ter feito no Congo, Castro fez em Cuba. Julgamentos sumários, execuções em massa, confisco da indústria, coletivização das terras, suspensão dos direitos civis, suspensão dos processos democráticos e aliança com a cortina de ferro. Tudo que se tornou marca registrada do regime de Castro. Para milhões de americanos, foi uma amarga decepção. Haviam lido os artigos favoráveis a Fidel Castro no The New York Times, escrito por Herbert Matthews, e visto personalidades da TV retratando Fidel como o salvador de Cuba. Para quem pesquisasse um pouco, entretanto, não havia desculpa real para se deixar de notar as ligações comunistas de Fidel Castro. Durante anos, Fidel havia claramente se identificado com seus líderes, suas insurreições, sua ideologia e seus planos. E ainda que não existissem todos esses indícios, os arquivos policiais de Havana e Bogotá mostrariam até ao menos atento dos observadores que, sem dúvida, Fidel não era um pilar da esperança para Cuba. Antes mesmo de se formar em direito, sua carreira irregular incluía crimes como assaltos com arma letal, incêndio doloso, insurreição e homicídio. Quem é Fidel Castro? Fidel Castro era um dos 5 filhos bastardos de Ángel Castro e de uma das empregadas de sua plantação de açúcar. Até esta data, a melhor história política de Fidel Castro é Red Star over Cuba, do ex-comunista Nathaniel Weil, Devin Adair, 1960. Os biógrafos destacam que sua educação não trilhou um caminho que conduzisse particularmente à promoção das melhores qualidades de uma personalidade humana. Quando entrou na escola secundária, Fidel demonstrou ser um aluno medíocre, de natureza agressiva, ambiciosa e rebelde. Não era querido na escola e, para superar sua falta de popularidade, decidiu empinar uma bicicleta e rodar até atingir a parede de pedra. Ficou inconsciente por dias e dias em razão do acidente. Algumas autoridades se perguntaram se ele jamais chegou a se recuperar. Com 16 anos, arranjou um revólver e tentou assassinar um professor por ter recebido nota baixa. Quando chegou aos 19, Fidel havia decidido que seria advogado. Para isso, foi mandado à Universidade de Havana por seu pai. Quase que imediatamente ficou identificado com o elemento mais radical no campus e juntou-se a um grupo de beatniks que se orgulhava em andar barbudos e sujos. Fidel ainda é lembrado na Universidade de Havana por seu apelido Bola de Churri, que significa bola de gordura suja.
Castro contou com Dias Balart, que depois se tornou seu cunhado, que pretendia se tornar presidente do corpo estudantil e, em seguida, usar seu prestígio para agitar os estudantes de modo a formar uma força revolucionária que acabaria por fazer dele o líder político de Cuba. Mas sua ambição ciumenta não fez dele presidente do corpo estudantil. Em vez disso, conduziu a primeira tentativa de homicídio em 1947. A vítima foi Leonel Gomes, o querido presidente do corpo estudantil da Escola Média de Havana, número 1. Por razões políticas, Fidel deu um tiro no tórax de Leonel para matar. Felizmente, o rapaz se recuperou. Fidel, entretanto, esperava que ele morresse e fugiu da cidade. Juntando-se a uma expedição dirigida pelos comunistas que estava em treinamento para invadir a República Dominicana e derrubar Trujillo. Antes do início da expedição, Fidel ouviu dizer que Leonel se recuperara e, portanto, julgou seguro retornar à universidade. A segunda tentativa de homicídio de Fidel deu certo. Por volta de 1948, Fidel havia ganhado confiança considerável em suas próprias perspectivas políticas e estava determinado a impedir que qualquer coisa se interpusesse à sua caminhada. Colocara-se à frente de uma organização terrorista na universidade e, em 22 de fevereiro de 1948, usou de metralhadora para matar o ex-presidente da Federação dos Estudantes Universitários e um amigo chamado Carlos Pucho Samper. Mais 2 pessoas ficaram feridas. Fidel foi preso por esse homicídio, mas a investigação não foi rigorosa e ele conseguiu sair livre. Também há suspeitas de que o juiz tenha sido influenciado pelo fato de que um dos cúmplices de Fidel era sobrinho do presidente de Cuba. Logo depois partiu para Bogotá, na Colômbia. As atividades estudantis de Fidel haviam chamado a atenção dos agentes soviéticos, que estavam procurando por gente com espírito incendiário para liderar a subversão na América do Sul. Fidel recebeu ordem de ir para Bogotá e levar Rafael del Pino consigo. Tendo em vista seu atrito recente com a lei, parecia um excelente momento para uma viagem. Fidel como agente soviético nos motins de Bogotá. Em abril de 1948, os olhos do mundo estavam voltados para Bogotá, onde seria realizada a 9ª Conferência Interamericana. O evento seria dirigido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, George C. Marshall. A ocasião fora escolhida pelos estrategistas soviéticos para uma insurreição dirigida pelos comunistas. O objetivo era derrubar o governo conservador da Colômbia e destruir a Conferência Interamericana. Alberto Nino, o chefe da segurança da Colômbia, publicou um livro sobre a insurreição de 1949. Tinha muito a dizer sobre Fidel Castro. Nino descreve como Fidel e Rafael del Pino foram postos sob vigilância no momento em que chegaram ao aeroporto. Estes 2 hombres chegaram como substituto de 2 agentes russos alocados em Cuba, cujos planos eram conhecidos e eram esperados por la polícia colombiana. Vieram estes 2 em vez deles. Antes de 9 de abril, tornou-se um telegrama deles, anunciando a chegada de um dos russos. Alberto Nino.
Antecedentes e Secretos, de 9 de abril, Editorial Pax, Bogotá, 1949, página 77. Nino e sua equipe descobriram que a insurreição planejada não estava sendo liderada pelo Partido Comunista da Colômbia, mas sim por um grupo de comunistas internacionais que operava desde a legação soviética em Bogotá. 9 meses, 9 desses comunistas internacionais serviam de fachada ao aparato soviético. Fidel Castro e Rafael Del Pino eram 2 dos 9. A insurreição começou quando os agentes comunistas mataram o Dr. Jorge Gaitán, o líder político mais popular da Colômbia. Panfletos impressos antes do crime culparam o governo pelo assassinato e estimulavam o povo a vingar-se, saqueando a cidade. Em 1 hora, Bogotá virou um inferno de violência e devastação flamejantes. Nino descobriu que o aparelho soviético organizara uma equipe para ir à frente da multidão, arrebentando fechaduras e abrindo lojas e armazéns. Após a multidão ter completado os saques, outra equipe veio jogando gasolina nos pisos e paredes. O último estágio foi a passagem de incendiários treinados, que puseram fogo no centro da cidade. Quando acabaram os tumultos, a destruição do centro cívico era completa. O Palácio da Justiça, onde estava a maioria dos autos de processos civis e criminais, foi demolido até chegar aos alicerces. Escolas, igrejas, lojas e outros edifícios públicos foram queimados. Ao todo, 136 grandes prédios foram destruídos, representando uma perda de mais de 21 milhões de dólares em valores da época. Após os fim das batalhas entre a polícia e as multidões, foram encontradas mais de 10 mil cadáveres nas ruas. Alguns dos biógrafos de Fidel tentaram questionar sua cumplicidade nesta destruição, mas os arquivos da polícia de Bogotá dizem que os detetives obtiveram uma pasta que o departamento de detetives tem agora em seus arquivos, com a foto de 2 cubanos identificados como agentes de primeiro grau na terceira frente da Revolução da União Soviética. Nathaniel Weil, Red Star of Cuba, página 33. Também se descobriu que Fidel e Del Pino, aparentemente, eram aqueles que estavam designados para organizar o assassinato de Jorge Gaitán. Suas atividades foram expostas de tal maneira que o presidente Pérez fez um pronunciamento em cadeia nacional para denunciar os 2 cubanos como líderes comunistas da insurreição. Quando ficou óbvio que a insurreição havia sido mal sucedida, Fidel e Del Pino fugiram rapidamente para Cuba. Fidel comete seu 3º homicídio. Assim que chegou, Fidel descobriu que o sargento Fernandes Caral, da polícia de Havana, realizara uma cuidadosa investigação dos homicídios, a metralhadora, ocorridos no princípio do ano, e agora possuía provas que Fidel era o responsável. Fidel reorganizou seu bando e logo encontraram uma oportunidade. Assassinaram Caral! Em 4 de julho de 1948. A cidade se viu em meio a uma caçada policial.
Fidel foi preso no mesmo dia e denunciado pelo homicídio. Mas agora a polícia tinha uma chance de ver que tipo de influência Fidel possuía. Logo descobriram que as testemunhas do crime estavam tão intimidadas pelo medo de represália por parte da organização terrorista que ninguém queria depor. Mais uma vez, as autoridades viram-se forçadas a liberar Fidel, que prontamente se escondeu. Desse momento em diante, Fidel permaneceu nos ferventes subterrâneos da Cuba revolucionária, como uma força digna de respeito. Em 1948, as sensacionais revelações de Whittaker Chambers, Elizabeth Bentley e mais uma porção de desertores americanos do movimento comunista haviam expostos à conspiração mundial da Rússia para sovietizar toda a humanidade. Como resultado, levantou-se uma gigantesca onda de anticomunismo em todo o mundo. De cima a baixo no hemisfério ocidental, os comunistas estavam sendo instruídos a procurar abrigo e fazer seus trabalhos por meio de laranjas. Em Cuba, Fidel Castro decidiu fazer uma aliança com o Partido Ortodoxo, um movimento reformador liderado por Ed Chibas. Ed Chibas logo notou que havia algo de errado com Fidel e informou seus colegas de que não só se tratava de uma conquista, mas também de alguém propenso a revoluções violentas, de tipo gangster. O aviso impediu que Fidel aumentasse seu poder na liderança do partido. Mas não que continuasse como membro. O regime de Batista em Cuba. Em 1952 chegou a hora de outra eleição geral e, como de costume, havia ameaças de atividade revolucionárias em todo canto. Houvera agressões físicas aos candidatos e algum derramamento de sangue. No exército cubano, começava a correr a notícia de que algumas facções políticas estavam pensando em usar o exército para tomar o poder e restaurar a ordem. De repente, o general Fulgêncio Batista resolveu tomar as rédeas políticas de Cuba e restaurar a ordem, ele próprio. Para fazermos uma avaliação do golpe de Batista, precisamos considerar que Cuba nunca havia gozado de democracia genuína ou autogoverno estável por um período apreciável desde sua independência. Sua história política havia sido uma mistura trágica de eleições ilegais, assassinatos, governos ineficientes, suborno, nepotismo, intimidações e ditaduras. Embora houvera eleições populares, elas sempre foram tão corruptas e fraudulentas que nunca se teve certeza de que os eleitos eram realmente os escolhidos do povo. Os derrotados muitas vezes se tornavam líderes de partidos revolucionários que procuravam obter o controle. Esses movimentos levavam a represálias ditatoriais pelo partido que estivesse no poder, e o pêndulo oscilava entre quem estava no governo e quem estava fora dele, com revoltas populares e supressão militar em rápidas sucessões. Quanto ao general Batista, 1952 foi a primeira vez que ele usou o exército para assumir o poder e estabelecer a ordem em Cuba. Nos idos de 1933 e 34, ele havia conseguido aquietar lutas civis durante tempo suficiente para colocar um novo presidente no poder. Entretanto, como o povo não ficou satisfeito nem com ele nem com qualquer outro candidato à presidência, finalmente fez eleger a si próprio em 1940. Adotou-se uma nova Constituição em 40, mas na eleição geral de 1944, o candidato de Batista foi derrotado.
O regime de Batista foi seguido por 2 governos corruptos que, mais uma vez, destruíram os processos democráticos. Por volta de 1952, esses políticos estavam destruindo também a estabilidade da economia cubana. Batista era candidato a presidente, mas acreditava que as eleições seriam fraudadas e que haveria uma guerra civil. Por isso, considerou as circunstâncias críticas o suficiente para justificarem que reassumisse a presidência e restabelecesse um governo militar temporário. Houve um clamor ultrajado, tanto nos Estados Unidos como em Cuba, quando Batista suspendeu as eleições e dissolveu o Congresso. Mesmo assim, ele prosseguiu com um programa de 4 itens. Primeiro, estabilizar a economia de Cuba pela diversificação da agricultura e a aceleração do desenvolvimento industrial. Segundo, fortalecer os laços econômicos e políticos com os Estados Unidos. Terceiro, resistir ao comunismo. E quarto, melhorar o padrão de vida cubano. Prometeu ao embaixador americano que haveria eleições livres até 1958. Em 1957, o Fundo Monetário Internacional classificou Cuba em 4º lugar entre as 20 repúblicas latino-americanas, em termos de renda per capita. Embora equivalesse a somente 1/6 da renda per capita americana, era igual a 90% da italiana, bem mais alta que a do Japão e 6 vezes maior do que a da Índia. Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, a renda nacional de Cuba atingiu níveis que dão ao povo cubano um dos mais altos padrões de vida da América Latina. Relatório do Departamento de Comércio, Investments in Cuba, página 184. Os biógrafos de Batista concordam que o general não era um ditador militar padrão da América Latina, mas sim muito mais a favor do trabalhador e que tentou persuadir o povo de que desejava implantar políticas populares, não ditatoriais. Logo se tornou evidente que as políticas de Batista estavam tornando Cuba uma meca do turismo altamente lucrativo e atraindo vastas quantidades de capital americano para o desenvolvimento industrial. Também se tornou evidente que Cuba estava se livrando da camisa de força da cultura da cana-de-açúcar para tornar-se uma economia mais equilibrada que combinava indústria, agricultura e turismo. Os salários tiveram aumentos que variaram de 10% e 30%. E muitos trabalhadores cubanos viram-se cobertos por seguros de saúde e contra acidentes pela primeira vez. Em 1950 e 1958, a renda nacional teve um salto de 22%, e isso depois da redução de 10% do aumento do custo de vida. Era esse, então, o promissor desenvolvimento de Cuba que estava ocorrendo quando Batista foi derrubado. Do ponto de vista político, o governo de Batista era típico do passado de Cuba. Seu regime continha certa quantidade de suborno. Quando havia insurreições armadas, Batista enfrentava a violência com violência. Quando havia levantes de minorias, suspendia direitos civis e estabelecia controle militar total. Mesmo assim, insistia que, quando as condições estivessem estabilizadas, iria submeter-se ao desejo do povo em eleições populares e estava disposto a cumprir os resultados da mesma maneira que em 1944. Seus oponentes, em particular Fidel Castro, zombaram dessas promessas e acusaram Batista de se opor a um governo constitucional. Há provas de que muitas vezes em que Batista tentou afrouxar as regras do controle, recomeçaram as explosões de violência e ele teve de apertá-las novamente. Mas foi durante a Revolução Castrista
que a sinceridade política de Batista realmente foi demonstrada. Anunciou que, de acordo com seu compromisso anterior, realizaria eleições gerais em 1º de junho de 1958. Convidou Fidel a restaurar a paz para permitir a determinação da vontade do povo. Fidel respondeu com um manifesto sedento de sangue, no qual declara que qualquer pessoa que mantivesse um cargo público a partir de 5 de abril de 1958 seria considerada culpada de traição. Disse que quem não retirasse sua candidatura imediatamente seria condenado de 10 anos de prisão à pena capital. Autorizou suas milícias revolucionárias nas vilas e cidades a dar morte sumária aos candidatos. Cubanos responsáveis, como o Dr. Marquês Stelling, fizeram contato com Fidel em seu retiro nas montanhas e apelaram para que ele parasse o derramamento de sangue e permitisse as eleições. Fidel respondeu que não, com arrogância. Não haveria eleições. Durante o calor da Revolução, muitos americanos deixaram de notar os gestos altamente significativos de Batista. No fim das contas, esses gestos poderiam fazer a diferença e salvar Cuba da conquista comunista que Fidel havia planejado. O ex-embaixador americano Arthur Gardner havia sido retirado, pois incentivava o apoio a Batista até que os problemas de Cuba pudessem ser resolvidos nas urnas. Foi substituído pelo embaixador Earl Smith, que logo recebeu um olhar horrorizado do Departamento de Estado quando tentou explicar que era evidente que Fidel estava encaminhando Cuba e os Estados Unidos a uma armadilha comunista. Estes especialistas perplexos do Departamento do Estado refletiram seu completo desdém pelo conselho do embaixador com a criação deliberada de um embargo estrito ao fornecimento de armas a Batista. Em seguida, foram ainda mais longe. Para garantir completamente a derrota da situação, promoveram um acordo entre as repúblicas das Américas Central e do Sul para que não vendessem mais armas a Batista. Os resultados foram inevitáveis. Em desespero, Batista tentou comprar 15 aviões de treinamento desarmados dos Estados Unidos. Finalmente aceitaram o negócio como satisfatório. Batista pagou os aviões adiantado. Então Fidel ordenou que seu irmão Raul iniciasse um projeto concebido especificamente para intimidar e humilhar os Estados Unidos. Raul sequestrou 30 fuzileiros navais e marinheiros americanos, mais 17 civis americanos e 3 canadenses. Fizeram-se ameaças contra a vida desses reféns para forçar os Estados Unidos a cancelar os envios dos aviões de treinamento a Batista. Os especialistas do Departamento de Estado capitularam humildemente. Alguns cidadãos americanos tiveram a coragem de dizer que, se Teddy Roosevelt estivesse vivo, teria tomado de assalto o refúgio de Fidel nas montanhas com uma tropa de fuzileiros navais tão rapidamente que o tirano cubano teria libertado os reféns americanos sem pedir nada em troca. O golpe de Estado de Fidel. Quando Batista tomou posse pela primeira vez em 1952, Fidel imediatamente se projetou na linha de frente da oposição. Como indicado anteriormente, Fidel estava trabalhando por trás das fachadas do Partido Ortodoxo, mas depois do golpe de Batista, insistiu que essa organização incluísse o Partido Comunista e criasse uma frente popular contra Batista.
Os líderes do Partido Ortodoxo recusaram-se. Fidel prontamente saiu do partido e disse que formaria o seu próprio movimento. Foi logo depois disso, em 26 de julho de 1953, que ele realizou seu desastroso ataque ao quartel do Exército em Santiago. O ataque transformou-se em uma verdadeira tragédia para os homens do Hospital Militar, que foram despedaçados pelos invasores, e também para os homens de Fidel. Foram recebidos em situação extremamente desfavorável e acabaram capturados ou mortos. Os sobreviventes foram submetidos a tortura e morte em retaliação a seu ataque às enfermarias do hospital. Assim nasceu o movimento 26 de julho. Fidel havia conseguido posicionar-se em um lugar menos perigoso no ataque de 26 de julho. E quando viu que o assalto estava fracassando, fugiu, gritando: "Cada um por si!" Seu irmão Raul também escapou. Mais tarde, os irmãos Castros foram capturados e condenados à prisão. Fidel foi condenado a 15 anos, Raul a 13. No entanto, ambos ficaram presos apenas 22 meses, porque Batista comutou as sentenças depois de ter debelado a revolta. Por esse gesto de generosidade política de Batistas, os irmãos Castros manifestaram apenas desprezo. Em julho de 1955, saíram de Cuba declarando que organizariam uma força de invasão, logo que voltariam a derrubar Batista e libertar Cuba. A sede deste movimento de invasão estava localizada perto da cidade de México. Para ali ocorreu todo tipo de gente, com o intuito de apoiar a chamada libertação de Cuba de Fidel. Alguns eram inimigos políticos de Batistas, outros eram oportunistas, muitos eram progressistas sinceros. Mas, assim como acontecera com Lumumba, na África, algumas sinistras personalidades comunistas obstinadas imediatamente se aproximaram para fornecer a mão orientadora. Eis que o chefe de gabinete de Castro era o Dr. Ernesto Che Guevara, um comunista argentino designado para trabalhar com Castro pelo aparato soviético chamado Assistência Técnica. Raul Castro havia recebido treinamento considerável durante uma recente viagem a Praga, Moscou e a China Vermelha. Portanto, tornou-se comandante do exército de Castro. Outros comunistas treinados se foram juntando habilmente a cada nova fase do programa. Mas, apesar de todo o treinamento, intriga e planejamento, a famosa invasão de Cuba pelas forças de Castro acabou por ser um verdadeiro fiasco. A força total de Castro não passava de 82 homens embarcados em um iate que, em 19 de novembro de 1956, se puseram a caminho. O capitão do iate era Hipólito Castilho, estrategista renomado da Organização Soviética para a subversão da América Latina. O iate era lento e demorou para chegar em Cuba. Quando desembarcaram para trazer sua invasão heróica, os homens foram despedaçados a tiro. A maioria foi capturada ou morta. Fidel conseguiu escapar e chegou ao cume dos 2.500 metros da Sierra Maestra. Chegou lá com apenas um punhado de homens de sua força original. Che Guevara assumiu o comando e passou a utilizar propaganda e estratégia tática para dominar as proximidades e gradualmente reunir outros à causa, especialmente jovens cubanos, cheios de vida, ideais e fé. Assim, começaram a se levantar as estranhas forças do fogo revolucionário e logo a guerra civil se estava espalhando por toda Cuba.
Dois fatores principais levaram ao sucesso final da Revolução de Castro. Um deles estava centrado na União Soviética, o outro nos Estados Unidos. Raul Castro, que já estivera atrás da cortina de ferro, fez várias viagens à Rússia e à Tchecoslováquia para negociar armas e dinheiro. As armas chegavam por submarino, o dinheiro pelo correio. Durante os últimos meses da Revolução, os observadores ficaram espantados com a quantidade de equipamentos russos e tchecos usados pelas forças de Fidel. Ficaram igualmente surpreendidos com as grandes somas de dinheiro que Castro dispunha. Dinheiro para salários, comida, equipamentos, bebidas, subornos e favores. Batista, por outro lado, estava na outra extremidade da situação. Por conta das políticas pró-Estados Unidos, presumiu que, quando a luta por Cuba se tornasse crítica, poderia contar com os Estados Unidos para comprar armas e suprimentos. Para sua surpresa, descobriu que seu pedido de permissão para comprar armas nos Estados Unidos caíra em ouvidos moucos. O que ele não havia percebido é que Herbert Matthews, Edward Murrow, Ed Sullivan, Rube Phillips, Jules Dubois e mais uma porção de outros escritores e formadores de opinião andavam elogiando Fidel e o criticando. No Congresso, o senador Wayne Morse e os deputados Charles O. Porter e Adam Clayton Powell somaram seu peso a favor de Fidel. Toda essa propaganda de Robin Hood definitivamente teve seu efeito. Ao mesmo tempo, o secretário assistente de Estado Roy Rubental e o diretor da seção do Caribe William Weiland, as duas pessoas que deveriam saber o que estava acontecendo, ingenuamente afirmavam a quem lhes pedisse sua opinião que Fidel era a esperança de Cuba e não possuía mácula comunista alguma. Ainda em junho de 1959, o que foi extremamente tardio, Porter dizia aos outros deputados: ninguém no Departamento de Estado, nem ninguém que esteja bem informado, acredita que Fidel seja comunista ou simpatizante. Nathaniel Weill, Red Star over Cuba, página 157. É evidente que, à medida que Cuba marchava para seu inexorável fim, o curso da história foi causando constrangimentos a esses deputados e ao Departamento de Estado. Nos últimos meses do conflito, as políticas americanas meteram-se em becos sem saída, o que as autoridades mais tarde atribuíram a estupidez, incompetência ou algo pior. A tomada do poder pelos comunistas. Foi no 1º de janeiro de 1959 que Fidel Castro se tornou o guardião político de uma Cuba estonteada e cansada da guerra. Batista havia fugido, toda a exposição fora esmagada em muitos círculos progressistas americanos, e para muitos leitores de jornais confusos, houve uma grande viva, como se a liberdade e um governo constitucional houvessem finalmente chegado a Cuba. Mas muitos estudiosos de problemas internacionais viram sinais ameaçadores de que o sofrimento e o derramamento de sangue para Cuba mal havia começado. Os primeiros avisos foram os anúncios exultantes da imprensa comunista que eles haviam vencido. Em Moscou, o Pravda apontou que, desde o início do movimento de Fidel, abre aspas, nosso partido considerou em seu primeiro dever ajudar os rebeldes, dando-lhes a orientação correta e o apoio das massas populares.
O Partido Liberal liderou as batalhas pela terra e assim aumentou sua autoridade entre os camponeses. Nosso partido foi atraente para as massas populares e para Fidel Castro em todos os seus sentidos. Právida, Moscou, 29 de fevereiro de 1960. O Partido Comunista de Cuba também se vangloriou abertamente de que fornecera uma parte importante da ação revolucionária para derrubar a sangrenta tirania de Batista, que serviu de instrumento a interesses imperialistas e era apoiada pelo imperialismo. The New York Times, 22 de abril de 1959. Fear of Red's Rule in Castro Regime Alarming, Havana. Se o general Batista houvesse lido essa declaração, poderia perguntar-se de onde viera o tal apoio imperialista. Sabia que, se os comunistas o estavam acusando de haver gozado do apoio dos Estados Unidos, estavam realmente enganados. Assim que Fidel assumiu o poder, seus tribunais revolucionários de justiça popular condenaram 60 pessoas ao fuzilamento. A esquerda americana descreveu as punições como duras, mas merecidas. Então Fidel começou a ampliar sua atuação, instituindo um movimento de reforma de dimensões tipicamente comunistas. Confisco de terras e estabelecimento dos trabalhadores cubanos naquilo que acabou por se tornar grandes fazendas coletivizadas do tipo soviético. Confisco de mais de $1 bilhão em negócios americanos, para cujas operações Fidel não dispunha nem de técnicos, nem de dinheiro. Destruição da vida de famílias cubanas, pondo crianças e adolescentes em comunas agrícolas especiais, de modo que ficassem sob a influência de mestres e não de suas famílias. Reorganização das escolas para que servissem como órgãos de propaganda que ensinasse doutrina comunista do tipo ódio aos Yankees. Suspensão das liberdades civis e outras garantias constitucionais. Eliminação das eleições livres. Captura de toda imprensa, televisão e rádio para fins de propaganda de governo. Rompimento de todos os laços culturais, políticos e econômicos com os Estados Unidos. Aliança com a Rússia, reconhecimento da China Vermelha e comércio com o bloco comunista. Enquanto tudo isso acontecia, a máquina soviética entrava em operação. Em 1959 e no início de 60, muitos dos defensores americanos de Fidel ainda insistiam que ele não era comunista, nem ditatorial, que estava simplesmente sendo mal compreendido. Agarravam-se cada átomo de esperança vindo de Cuba que pudesse indicar que Fidel estava mudando ou estava ficando mais razoável. Mas todas essas ilusões esperançosas foram esmagadas quando o próprio Fidel atendeu obediente à ordem de Nikita Khrushchev no verão de 1960 e foi à ONU como parte da demonstração de força do Bloco Vermelho. No quartel-general de Castro, no Harlem, os dois ditadores abraçaram-se. Eram irmãos e camaradas. Agora que a cortina de ferro se havia fechado com estrondo sobre a pequena Cuba, talvez alguns americanos pudessem ter alguma reflexão ocasional sobre a cintilante descrição de Cuba que Herbert Matthews escreveu para o The New York Times em 1957. Disse ele, abre aspas, Fidel tem fortes ideias sobre liberdade, democracia, justiça social, necessidade de restaurar a Constituição e realizar eleições. Os outros americanos que escolheram o lado errado depois disseram, abre aspas,
Ah, é tão lamentável tudo isso. Talvez fosse inevitável. Fecha aspas. Esta última afirmação tem um tom familiar. Este é precisamente o tema que Dean Acheson usou em seu livro branco quando tentou explicar por que fomos vencidos na China. Justificou o acontecimento como inevitável. Mas o relatório Wendemeyer revelou que a China também foi perdida por causa de estupidez, incompetência ou algo pior. A China foi perdida quando o Departamento de Estado promoveu um embargo do fornecimento de armas a um velho aliado dos Estados Unidos, no momento em que ele lutava por sua própria existência. O mesmo tipo de pensamento criou o embargo de armas contra Batista. Ambos foram perdidos. Ambos foram vítimas do comunismo. Tudo isso levou o ex-embaixador Gardner a observar com tristeza. Poderíamos ter evitado tudo isso, e não evitamos. Se tivéssemos mantido relações normais com o Batista, cumprido nossos contratos, ele, Batista, teria saído, como previsto. Teria vindo morar na Flórida e seria substituído por um candidato ideal. Um homem pró-Batista? Perguntaram a Gardner. Não. Marquês Sterling, um médico de quem todos gostavam, era um oponente de Batista. Ironicamente, embora contrário a Batista, ele teve que fugir de Cuba por causa de Fidel. Nathaniel Whale, Red Star over Cuba, página 180. Os acontecimentos de 1961 demonstraram que os Estados Unidos ainda não estavam dando à situação cubana a atenção suficiente. Nenhuma das tragédias, falhas do passado foi pior que o erro fatal ocorrido em 17 de abril de 1961. A tentativa de invadir Cuba pela Baía dos Porcos, em circunstâncias que condenaram a operação ao fracasso antes mesmo de haver começado. Mal organizados, mal equipados e levando consigo o prestígio decadente dos Estados Unidos, um pequeno grupo com menos de 1.400 cubanos desembarcou de navios antiquados para desencadear um levante contra Fidel. Fidel estava esperando por eles com tanques, aviões e jatos e canhões soviéticos. Quando o tiroteio terminou, os invasores foram todos capturados. A máquina de propaganda comunista em todo o mundo entrou em ampla histeria de manchetes, gritando contra o imperialismo americano. Um desastre de primeira classe para o prestígio americano! Lamentou a imprensa do mundo livre. Na atmosfera de pânico que se seguiu, Castro sarcasticamente propôs trocar os prisioneiros por tratores. Imediatamente, progressistas norte-americanos equivocados começaram a coletar dinheiro para comprar tratores e pagar a chantagem de Fidel. Este estava tão feliz por ver cidadãos da nação mais poderosa do mundo ajoelhados aos seus pés, que atormentou alegremente os negociadores, aumentando as suas exigências. Como se deveria esperar, as negociações deram em nada. Os americanos responsáveis exigiram o fim destes mimos ridículos a um fantoche soviético. Os líderes políticos sérios começaram a planejar uma estratégia de longo prazo que acabaria por libertar o povo encarcerado de Cuba. Continua no próximo capítulo. Hasta la vista, baby! Oi!